Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma belíssima mesa de estudos com gaveteiro. E este é o segundo vídeo do Quarto Gamer. Nós vamos fazer a mesa com gaveteiro e também armário porta-cabos. E esse projeto é um pouquinho mais complexo porque eu vou utilizar as corrediças ocultas, vou fazer um armário porta-cabos para dar um bom acabamento, então é um projeto grande e relativamente complexo. Mas a ideia aqui é explorar um pouco mais das técnicas de marcenaria e ir um pouquinho além. E é claro que todos os materiais desse projeto vieram lá da Léo Madeiras, parceira aqui do canal, link aqui embaixo na descrição. E aqui na descrição também tem um link para você baixar o projeto completo e detalhado em PDF, com toda a lista de materiais e o passo a passo de montagem. Então bora lá colocar a mão na massa e ver como foi feita essa mesa. Eu vou começar esse projeto realizando todos os cortes das peças que eu vou utilizar e na sequência vou fazer a aplicação da fita de borda. Lembrando que a aplicação da fita de borda pode ser feita na coladeira ou até mesmo de forma manual. E é claro que você também pode receber todas as peças já cortadas e com a fita de borda aplicada, para facilitar todo o seu trabalho. E na etapa de montagem eu vou iniciar pelas gavetas. Neste projeto eu vou utilizar as corrediças ocultas, por isso a minha montagem é ligeiramente diferente da convencional. Para as corrediças ocultas, o fundo da gaveta deverá ficar afastado 10 mm da lateral. E para o corpo das gavetas eu estou utilizando o MDF branco TX de 15 mm e o fundo de 6 mm. Eu vou fazer essa montagem do tipo simples utilizando os parafusos de 4 por 45 mm. E o acabamento eu faço com o tapa-furo plástico. Depois de ter montado as 4 gavetas, eu vou fazer a montagem do corpo do gaveteiro, que nada mais é do que base, 2 laterais e 2 reguinhas para o topo. O corpo do gaveteiro eu estou fazendo no MDF branco TX de 18 mm, mas você pode fazer também no MDF de 15 mm para um melhor aproveitamento da chapa. E eu faço a montagem com as 2 laterais sobre a base, e já as 2 réguas de topo para fazer o fechamento eu faço pela parte interna do corpo do gaveteiro. Na sequência eu faço a marcação e a fixação das corrediças com parafusos de 4 por 16 mm. Para este projeto eu estou utilizando as corrediças ocultas com sistema toque da FGVTN. E a instalação das corrediças segue as medidas do meu projeto e também do manual de instalação do fabricante. E com as corrediças instaladas, eu já posso finalizar a instalação das gavetas, fazendo o furo na parte de trás com uma broca de 7 mm para o pino trava da corrediça. Já na parte frontal da gaveta, eu faço a instalação dos gatilhos das corrediças, fazendo a fixação também com parafusos de 4 por 16 mm. Por fim, coloco as gavetas no lugar, faço um teste de abertura e também confiro o alinhamento, para ter certeza de que todas as peças estão perfeitamente alinhadas. E a última peça do gaveteiro é o rodapé. Aqui uma estruturinha bem simples no MDF de 15 mm. Na parte da frente desse rodapé eu vou já fixar um tamponamento no padrão Cronos, que será o padrão utilizado para os tamponamentos do gaveteiro e também para as frentes de gaveta. Então eu já posso partir para a confecção do tampo da minha mesa. Para o tampo da minha mesa eu vou utilizar uma MDF de 18 mm no padrão Carvalho Valdez, que faz parte da linha Evidências da Léo Madeiras. Tanto o meu tampo como a perna lateral serão engrossadas. Para o tampo eu vou utilizar réguas de 15 cm de largura, fazendo a colagem dela utilizando a cola Pur e deixando os grampos por pelo menos 45 minutos. E finalizo fazendo a aplicação da fita de borda. Para a fixação da perna lateral da minha mesa ao tampo da mesa, eu vou fazer 3 marcações e furações para dispositivos do tipo Minifix. Eu faço a marcação e a furação utilizando um gabarito para Minifix. E essa fixação pode ser feita utilizando os dispositivos de montagem ou até mesmo as cantoneiras do tipo cadeirinha. E a última peça que compõe a minha mesa é um pequeno armário porta-cabos. Ele serve para esconder todos os cabos e fios que porventura ficariam debaixo da mesa. E é feito de forma bem simples. Eu tenho 2 laterais, uma peça de topo e uma base de mais ou menos 15 centímetros de altura. E ela é montada de forma bem simples, utilizando os parafusos de 4 por 45 mm, deixando o topo aparente, uma vez que eles ficarão escondidos. Depois de ter montado a estrutura, basta fazer a furação das dobradiças de caneco das 2 portas e fazer a pré-montagem do módulo, para saber se está tudo correto. Assim, eu já tenho todas as peças da minha mesa pronta e é só partir para a etapa de montagem no local definitivo.
Eu inicio a montagem fazendo a fixação do gaveteiro ao rodapé. Faço essa fixação utilizando os parafusos de 4 por 30 mm pela parte interna do gaveteiro. E o acabamento desses furos também será feito com tapa-furo. Com o rodapé instalado, eu faço a instalação dos tamponamentos laterais. No meu caso, eu fiz o desenho e o recorte das peças para que elas encaixassem perfeitamente no rodapé, evitando assim ter que cortar o rodapé do quarto. Os tamponamentos laterais avançam para a frente do gaveteiro aproximadamente 25 mm, para que as frentes de gaveta fiquem embutidas no móvel. E eles são fixados também pela parte interna do gaveteiro com os parafusos de 4 por 30 mm. Depois é só colocar as peças no seu devido lugar e fazer a fixação com os parafusos de 4 por 30 mm. Começo posicionando o armário porta-cabos, depois a lateral e o tampo da mesa. Lembrando de conferir todos os alinhamentos e encaixes antes de fazer a fixação final. E por último, faço a fixação das frentes de gaveta, parafusando pela parte interna da gaveta. Assim, eu já tenho uma belíssima mesa prontinha para receber um setup gamer completo. Bem, pessoal, viram que bacana esse projeto? E esse projeto explora um pouquinho mais das técnicas de marcenaria e também das possibilidades de fabricação de um móvel. E é claro, você sempre pode adaptar esse projeto à sua necessidade, tanto de fabricação e habilidade, como também de custos. Então não esquece, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links com todos os produtos que eu utilizei da Léo Madeiras e também o link para você baixar o projeto completo em PDF. Espero que vocês tenham gostado. Não está inscrito no canal? Se inscreva aqui embaixo, não esquece de deixar um joinha nesse vídeo. Nos vemos em breve e até mais!